Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um react. Pra quem não conhece, eu sou a Indy e hoje eu tô aqui com a Omni e o curso da genialidade da psicologia dos animes. Semana passada eu trouxe uma música do Omni e vocês me falaram que no mesmo dia soltou isso daqui e vocês me pediram pra trazer. Eu já vi um vídeo da psicologia dos animes que foi do Mob e sinceramente foi muito perfeito. Como eu não terminei de assistir Kuroko no Basket, eu não tenho certeza de quase nada do Omni. Eu vi ele mais ou menos algumas poucas vezes. Pra vocês terem noção, eu vi até onde eles iam começar a jogar com o Aomni, contra o Aomni. Depois eu parei de assistir. Mas é isso, deixa seu likezinho aí, comenta aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho e se você quiser ajudar o canal, aqui embaixo tem o Pix e você pode pedir um react. Mas vamos lá. Voltei, bora dar play em 3, 2, 1. Eu sou Rafael, psicólogo, e o amor a algo implica em uma dor proporcional. Hoje a reflexão é sobre Daiki Aomni. Tem spoiler de tudo em Kuroko no Basket. Vamos lá. Legal. O que falar de um personagem que a frase principal dele é justamente "o único que pode me vencer sou eu mesmo"? Essa frase pode ter vários sentidos, mas para o Aomni é justamente isso que você entendeu primeiro. Ela mostra a imensa confiança que esse personagem tem em si mesmo, e o quão errado isso acabou se provando no futuro de alguma forma, mas que também faz parte do quebra-cabeça do porquê ele é tão excepcional. Um dos personagens mais confiantes que eu já vi nos animes, e que tem uma evolução absurda no que ele se propõe a fazer, que é jogar basquete. Existindo o fator também que ele é uma espécie de gênio. Aomni é um dos meus personagens, talvez o meu favorito da história, já que ele mostra uma mescla entre pensar em si mesmo e também pensar nos outros. Isso é mostrado em diversos momentos no anime, seja com Kuroko, com Kise e até mesmo com Kagami. Ele se tornou o meu favorito ao longo do anime. Acho bem interessante a dinâmica dele de ser arrogante, ao mesmo tempo que ele ajuda os companheiros de time. A cena que ele dá um soco no Raizaki pra ele não mexer mais no Kise foi uma das minhas favoritas do anime. Eu faria o mesmo. Observador, enfático, alguém que aprende com seus erros, empático e apaixonado pelo que faz. Tudo isso são critérios incríveis que tornam esse personagem bastante amado. Ele é muito similar ao Kagami. Eu achei os dois muito parecidos, com exceção de que pra mim o Kagami é mais determinado que ele. Mas é normal, imagina você sendo o melhor disparado naquilo que você faz. Ninguém passa próximo do que você é naquilo que está fazendo. Como você de fato se sentiria sobre isso? Fazendo uma comparação simples, é igual quando você joga futebol com os seus sobrinhos, ou algo assim. Você sabe que vai ganhar, que não vai ter muita dificuldade. E isso de alguma maneira pode te trazer alguma desmotivação se o seu objetivo é de fato apenas ganhar, como é o caso do Aomni. E é nesse contexto que vive esse personagem. Um jogador de basquete absurdo. Ele sempre gostou de jogar esse esporte. A gente pode dizer sim que ele é viciado nesse esporte. Ele se esforçava muito, treinava bastante o tempo inteiro. Você falar que a maioria dos jogadores de basquete, vôlei, a própria passa o dia inteiro treinando. Ele se esforça mais do que qualquer outro jogador. Ele ama o que faz. A vida deles é basicamente faz muita diferença. Talvez você já tenha visto falar da regra das 10.000 horas, que inclusive eu citei no vídeo do Rock Lee, que foi trazida pelo escritor Malcolm Gladwell. Embora seja impossível definir um tempo específico de aprendizado ou um tempo específico para se tornar excelente em algo, a ideia geral faz sentido. Imagina que a arquitetura do seu cérebro é como se fosse trilhos de um metrô. Você precisa de uma quantidade imensa de repetições para cavar os mapas do metrô no cérebro, entende? Tem um estudo mostrando como alunos de medicina que estudaram para as provas finais tiveram mudanças na massa cinzenta do cérebro, que poderiam ser vistas em exames de imagem. Também tem aquela famosa história do violonista Stizak Perman, que depois de um de seus concertos, um admirador dele chegou nele e disse: "Eu daria a vida pra tocar assim." E o Perman respondeu: "Eu dei a minha." De fato, o Aomni por muito tempo entregou sua vida ao basquete. E além de ser um gênio, ele também tinha um esforço e a repetição combinados à sua genialidade. Ele era uma mistura de gênio e esforço. Tudo isso na mesma pessoa. Diferente do Eikawa de Haikyuu, por exemplo, que já fiz vídeo também. Quando mais jovem, o Aomni era alguém bastante agradável. Conversava com todo mundo, era bem leve as interações entre ele e o Kuroko. Uma relação curiosa, visto que eles são totalmente diferentes um do outro. Só que os dois compartilham alguns pontos, como a enorme paixão que os dois têm pelo basquete. Mas aí a história, pra dar uma equilibrada entre ele e os outros personagens, acaba trazendo um ponto novo nessa enorme diferença entre ele e os outros, que é justamente aquilo que todos nós procuramos, o fator motivação. Sua motivação em praticar aquilo que ele mais gosta foi indo embora, e consequentemente seu comportamento foi mudando também. A forma como ele foi se percebendo ao longo do tempo foi trazendo mudanças profundas na personalidade dele. Aomni foi treinando, ficando melhor ainda, se tornando um dos melhores a ponto
dos outros jogadores não quererem mais jogar com ele, já que não tinha mais graça. Afinal, ninguém conseguia nem passar mais perto de ganhar dele. Isso deixou ele profundamente desapontado. Qual era a graça se as pessoas não queriam jogar com ele? E isso foi fazendo ele desanimar no geral. Começou a faltar nos treinos e depois começou a faltar nos jogos. Como ele mesmo fala, quando foi que eu percebi que comecei a bocejar antes dos jogos? Também, né, teve um episódio ali que o time dele tá ganhando de 150 a 81. Aí também, né, paradoxalmente, na vida precisamos de desafios. Jogar ela num modo fácil pode ser algo perigoso, até mesmo para a nossa saúde mental. Ele começou a ficar desestimulado, como se fosse aquela criança na escola que está aprendendo um conteúdo que já sabe. Com isso, até mesmo ele se tornou mais preguiçoso. Ele foi se afastando do que mais essas amava, características dele é bem visível desde que ele aparece. Né? Uma cena clássica é quando ele reclama do jogador que deixou ele passar sem fazer nada. O jogador disse, na verdade, que não tinha o que ter feito, que não fazia sentido fazer nada. E aquilo, a gente vê como aquilo apavora o Almini. Por isso que desafios na nossa vida são extremamente importantes. Precisamos deles para ter motivação. O corpo humano serve como uma metáfora perfeita para entender a importância de um desafio na nossa vida. Pela simples razão de que o corpo é construído para se adaptar e responder às demandas que são colocadas nele. Quanto mais forte for a demanda, mais forte é a resposta. Nosso abdômen precisa ser danificado pelos abdominais para passar a mensagem para o corpo que aquela parte precisa de mais proteção, desenvolvendo músculos naquele local. Como o Almini iria melhorar se nada forçava ele a mudar, a melhorar? Afinal, ele já era o melhor de todos. Ninguém conseguia desafiar ele mais. Então, consequentemente, não existia mais motivação. Por isso que ele acaba desenvolvendo esse sentimento de tédio. Por isso que eu costumo dizer que o tédio pode ser visto como uma crise de desejo. Então essa total desmotivação dele começa a impactar outras pessoas. A Momoi, por exemplo, a colega dele, que é uma amiga pra ele desde a infância. E ela tenta ali o tempo inteiro puxar ele de volta para o lado normal, para o seu eu antigo. E nesse momento, apesar dos dois serem próximos, eles começam a criar uma distância ali após isso. Curiosamente, o Almini estava precisando de um pouco de estresse em sua vida. Fisiologicamente, não existe diferença entre ansiedade e excitação. Ambos implicam uma resposta ao estresse. Mas se eles são percebidos como positivos ou negativos, é uma questão de rotulagem. Como assim? A sociedade tende a conceituar todo o estresse como se fosse ruim, mas a ideia de estresse positivo meio que desafia isso. O estresse positivo fornece energia para passar por um discurso público, por uma entrevista de emprego, por um encontro romântico e assim por diante. Esses estímulos podem ser reformulados como excitantes, nos impulsionando para fora da zona de conforto. A ansiedade está embutida em nossas origens primatas, como um sistema de alerta. É muito difícil desligar os sentimentos ansiosos, justamente porque eles estão conectados aos nossos neurônios. Ou seja, de alguma forma, o Almini precisava desse estresse positivo, dessa ansiedade. A ansiedade nos ajuda a detectar e atender a ameaças potenciais para que possamos evitar o perigo. No curto prazo, a ansiedade pode mantê-lo em um estado elevado de alerta, permitindo que você reaja mais rapidamente quando perigos urgentes surgem, como quando você está dirigindo ansiosamente na chuva e se vê respondendo imediatamente a mudanças erráticas nos padrões de trânsito, como em situações de surpresa. O Almini não tinha isso. Afinal, não existiam momentos no basquete que proporcionavam mais aquele frio na barriga pra ele. O Akashi sabe disso, inclusive. Por isso ele coloca uma meta para a geração dos milagres, não só de ganhar as partidas, mas de cada um fazer 20 pontos, cada um individualmente. Nem nosso corpo, nem nossa mente foram feitos para serem colocados em um canto e deixados sem uso. E usar ambos requer esforço. E o esforço parece difícil, mas ele é recompensador. O tédio que o Almini estava sentindo é semelhante à fadiga mental e é causado pela repetição e falta de interesse nos detalhes de nossas tarefas, como tarefas que exigem atenção contínua, esperar no aeroporto, prisioneiros trancados em celas. Qualquer experiência que seja previsível e repetitiva pode se tornar chata. De como começar a odiar o o que você Peter amava Turver fazer. descreve muito da mesma coisa e pouca estimulação podem causar no ser humano uma ausência de desejo e um sentimento de aprisionamento. Chegou um ponto em que as coisas no basquete não estimulavam mais ele. Era tudo muito previsível e ele sempre ganhava. E podemos sim dizer que o Almini também seria uma pessoa mais propensa a sentir tédio. Muitos de nós somos assim. Você pode ser um deles, inclusive. Alguns indivíduos são mais propensos a sentir tédio do que outros. Pessoas com forte necessidade de novidade, excitação e variedade correm um risco maior de sentir muito tédio. Essas pessoas buscadoras de sensações provavelmente veem o mundo se movendo de uma forma mais devagar. A necessidade de estimulação externa pode explicar por que os extrovertidos tendem a ser particularmente propensos ao tédio. A busca de novidades e a procura de riscos é a maneira pela qual essas pessoas se automedicam para curar seu tédio, o que pode estar acontecendo com a Almini. Introvertidos como eu, por exemplo, têm uma dificuldade maior em sentir tédio, visto que a gente se entretém com coisas muito mais simples. O Almini, por exemplo, cura o seu tédio dormindo em cima do telhado da escola. Menos mal, né? Ao invés de, por exemplo, de se envolver em algum tipo de comportamento mais prejudicial ou uma substância viciante. Pessoas com TDAH, por exemplo, costumam ter problemas com sensação de tédio. Um estudo de 2018 mostrou bem isso, vendo que adolescentes diagnosticados com TDAH costumavam ser mais propensos
propensos a sentirem tédio. No estudo, os participantes meio que direcionam essa sensação de tédio e tentam curar essa sensação estando na internet o tempo inteiro. Sendo melhor do que os seus companheiros, a Almini também acabou se tornando mais arrogante também. E esse talvez seja o principal motivo dele ser bastante impulsivo em muitos momentos, se tornando muito reativo. Um estudo recente conduzido por Paul Sylvia e sua equipe da Universidade da Carolina do Norte em Greensboro sugere que é de fato uma ligação entre arrogância e criatividade. Duas coisas ali ligadas ao Almini. Os pesquisadores descobriram que os estudantes de graduação que pensavam em si mesmos como sendo criativos e que se envolvem regularmente em atividades criativas pontuam menos do que a média em uma medida de honestidade e humildade. Isso, por sua vez, indica tendências para parte ou toda a alta importância, não modéstia, ganância e engano. Esse estudo mostra um pouquinho os pontos desse personagem, que é bastante arrogante e extremamente criativo no geral. Só que o legal dele é que ele é arrogante, mas também que é alguém justo sobre as habilidades dos outros e que gosta muito de ajudar os seus colegas, visto nas Eu já vi várias alguns maneiras que ele personagens ajudou com essa Kagami, por exemplo. característica. Principalmente antes Não das tô finais lembrando. da Winter Cup, criando essa contradição no personagem que deixa ele ainda melhor. Mas o momento mais marcante pra mim desse personagem é no seu segundo jogo contra o time do Seirin, que tinha o seu antigo amigo Kuroko e o jogador que rivalizava com ele, que era o Kagami. E nesse jogo, apesar dele usar o seu máximo e ficar absurdamente animado em jogar, visto que o Seirin chega no mesmo nível ali que o seu time, e vemos pela primeira vez ele duvidar de fato se vai ganhar, algo que há muito tempo ele queria de fato. E é nesse jogo que vemos ele de novo se esforçando absurdamente como antes. Temos ali um grande embate entre ele e o Kagami, alguém que estava superando ele. E nessa partida ele acaba perdendo. E essa derrota mexe bastante com o personagem, que antes não treinava, não se esforçava muito porque não precisava. Mesmo se ele se esforçasse um pouco, ele já ficava na frente de todo mundo. Aí nesse momento ele volta a ser como o Almini do passado, que confiava não apenas em si mesmo, mas também nos seus companheiros de equipe, porque ele precisava disso. E com isso ele também volta a ficar mais próximo da Momoi novamente, e ela volta a se sentir bem com ele, já que agora sua motivação finalmente tinha retornado. E o nosso crescimento surge justamente desses momentos na qual precisamos questionar a nossa própria vida no geral. Por isso a importância dos desafios que temos dia a dia. Uma vida totalmente fácil e sem desafios pode não ser Isso aí muito me lembra boa um pra gente. vídeo, Sim, isso é aquele paradoxal. vídeo lá, Todos Carta nós para o Vazio, precisamos de alguma coisa motivação para realizarmos nossos objetivos de vida. Quando essa motivação é tirada, não importa se você é a pessoa mais rica ou bem-sucedida do mundo, você vai sentir que tem algo errado ali, que algo está faltando. Somos seres humanos, criaturas que não funcionam de forma simples. Somos complexos. A Almini percebe no final que nem tudo é sobre ele. Na cena que ele observa o Kagami e começa a chorar, ele vê ali o seu rival atingindo o segundo portão da zona e talvez naquele momento ele perceba que deveria ter se esforçado mais, que poderia ter feito isso. Por isso a importância dos desafios na vida. Sem eles a sua vida pode ficar sem cor e até mesmo sem significado. De forma simples, o fácil é o que já sabemos fazer ou que exige pouco esforço mental. É fácil para mim ler mangás, ir ao cinema, comer uma refeição saborosa. Fácil não produz tensão, não produz estresse e fadiga. O fácil é agradável. Fácil pra mim é Fácil é o que dormir. queremos. É como queremos que as coisas sejam. Só que o fácil não produz nenhuma forma de crescimento. O fácil não oferece proteção contra declínios ou doenças. Fácil produz pouca ou nenhuma realização. Ou seja, o fácil pode ser agradável, mas agradável é apenas parte da equação para a felicidade. Então, assim como a Almini, procure observar e perceber o que está fácil e o que está difícil na sua vida. Procure ter um balanço sobre isso. E talvez, assim como a Almini, buscar outros significados. Pense assim, ó, não quando aquela tudo coisa estiver ideal, agradável demais, relativamente bom. Porque desconfie, talvez uma tem coisa alguma que o coisa Almini errada. aprendeu durante toda essa jornada é que não há ideal. Porque nada na realidade pode atender o alto nível que sua mente pode criar. Curta, se inscreva e compartilhe. Essa frase foi foda. É apenas o começo. Voltei, bora dar uma comentada sobre o vídeo. Eu achei muito interessante isso, apesar de que eu não assisti tudo, só que acho que desde o começo, de quando ele apareceu, porque ele dá umas aparecidas até onde eu vi, dá pra ver esse tédio dele, dá pra ver essa preguiça, que muitas vezes ele não quer conversar e sempre que tocam no assunto ele, sabe? Isso eu consigo ver no próprio anime, né, que eu assistia. E o que eu ia falar sobre personagens assim, que são arrogantes, mas ao mesmo tempo reconhecem o esforço do outro. Eu acho que em algumas músicas do canal eu tenho visto bastante isso com o Kukushibou. Eu posto que tem mais, mas eu não vou lembrar agora. Mas, cara, é bem interessante isso, porque você consegue ver que uma coisa que você amava tanto, você ficou tão bom que você começa a odiar aquilo que você amava, não faz mais sentido, tá ligado? A falta dessa emoção, desse sentimento, eu acho que causa esse tédio e causa, basicamente, você não é mais, sabe, você vira uma máquina automática que você fica fazendo as coisas só por fazer, você não se importa de fato com as coisas. Cara, mas foi isso, o vídeo, eu gostei bastante desse vídeo aqui, eu já tinha visto, né, um vídeo desse canal, esse mesmo canal, e foi muito legal. Eu gosto muito do ponto de vista da psicologia sobre as coisas. Sobre os animes é mais legal ainda, porque dá pra analisar muitas coisas. A gente tem vários personagens complexos e bem feitos, e é muito bom ver,
sei lá, uma visão da psicologia sobre isso. Cara, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o likezinho aí, comenta aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho. Se você quiser ajudar o canal com uma doação, aqui na descrição tem o Pix. Mas é isso e até o próximo react.